a mais um quadro do nosso canal. O de hoje é a NET Responde. E vamos dar uma olhadinha então nas perguntas lá na nossa caixinha do Instagram. A pergunta selecionada de hoje é da Máurea. Anete, de onde provém o medo? Todas as pessoas têm medo? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu já ouvi ela inúmeras vezes. E da maneira com que ela colocou, a gente tem a impressão de que o medo é uma coisa errada, uma coisa ruim que acontece e que nós deveríamos evitar. De onde vem isso para não acontecer? E não é isso. Eu noto que essa colocação negativa ou pejorativa que algumas pessoas atribuem ao medo não se refere realmente a medo. Então vamos primeiro resolver o nosso problema principal de comunicação, que é conceito e definição. O que é conceito? É alguma coisa que você acha que é. E definir é dizer isso de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Medo é um condicionamento biológico humano que surgiu com a evolução que permite a nossa sobrevivência. Como assim? Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar. Então, dá uma olhada ali. Nós temos, imagine o homem primitivo. Nós, em termos de resistência física, nós perdemos para quase todos os mamíferos em geral. Força física, resistência, garras, pelos, mecanismos de proteção. Nós somos até extremamente frágeis. Pensando em nossos ancestrais, por exemplo, primatas, você vai encontrar, por exemplo, eles, em termos de defesa, muito mais eficientes, mais fortes, ágeis. Então, aparentemente, nós temos uma série de desvantagens estruturais. Mas a nossa principal vantagem, que é o lobo frontal, que é essa capacidade de criar recursos quando eles não existem, e inclusive alterar o meio para que ele se adapte diante de uma mudança muito intensa, é uma grande vantagem. Mas essa capacidade de raciocínio, etc., ela tem alguns poréns. Quando você utiliza esse recurso, o gasto energético é muito alto. E nós perdemos aquelas memórias automáticas acumuladas. Nós forjamos, nós criamos uma nova maneira de construir os nossos pensamentos e as nossas memórias. Mas algumas memórias são essenciais. Memórias ligadas à nossa sobrevivência são muito importantes. Então, um mecanismo para favorecer essas memórias, por exemplo, existem coisas que você não pode esquecer. E também não é para ficar pensando muito a respeito, porque pensar muito a respeito gastaria um tempo que seria essencial na sua sobrevivência. Como assim? Você está numa campina verde e vê um ponto vermelho. Se você parar para pensar, será que é uma cobra? Morreu. As cobras são rápidas e reagir instantaneamente seria a diferença entre sobreviver ou não. Então, no que você visualiza uma alteração, você automaticamente colocar um gesto de fuga. É a diferença entre sobreviver ou não. Então, esse tipo de resposta automática é essencial em algumas circunstâncias para garantir a nossa sobrevivência, principalmente no início do nosso processo evolutivo. Então, nessas circunstâncias, o cérebro assume o controle de algumas coisas para favorecer respostas muito rápidas. E você não pode esquecer isso. Por quê? Porque você não pode esquecer que isso pode ser uma cobra e uma reação rápida é essencial. Determinados alimentos são comestíveis, outros são venenosos, você não pode esquecer isso. Você não pode esquecer situações de perigo. Por quê? Porque se você tivesse que repetir muito para um filhote a respeito disso, o que aconteceria? Os seres humanos, em termos de desenvolvimento, são muito frágeis. Em quanto tempo um potrinho fica independente? Já começa a correr. Um gatinho e um ser humano. Então, nós ensinamos muitas coisas às crianças, mas existem coisas que as crianças vão aprender mais rapidamente, mais intensamente e nunca vão esquecer. Basta você dizer uma vez. Mas peraí, que experiências são essas?
Vamos lembrar na sua memória. Existem coisas que você tem que repetir, treinar para lembrar, e existem coisas que você até gostaria de esquecer e não consegue. E você vai notar que essas coisas que você lembra com intensidade estão ligadas a fome, medo, fuga. Peraí, como assim? Se você viveu uma situação perigosa, você não deve esquecer isso, para que você não faça novamente. Então, o que é o medo? O medo é uma emoção que fixa profundamente as memórias. Daí a questão do trauma, de enfraquecer. Você lembra uma situação terrível que você vivenciou e outras coisas que você gostaria de lembrar, você esquece. Por quê? Porque o medo está ligado à necessidade de sobrevivência. Então, o medo é a emoção que permite um choque adrenérgico que vai preparar seu organismo para lutar quando necessário ou para fugir com eficiência quando for apropriado. Então, se você não tivesse medo nenhum, aconteceriam duas coisas. Você não teria esse upgrade de energia numa necessidade, o que faria com que a energia normal e você tenha uma reserva que será distribuída em caso de necessidade. Se isso não acontece, você nunca vai usufruir desse upgrade energético, por exemplo. E a segunda coisa, essas memórias não ficarão marcadas como deveriam. Então, comer corretamente, sobreviver ao perigo, resistir. Então, todas essas funções, tá, estão alojadas no sistema emocional e elas servem para alimentar as estruturas cerebrais e fixar a memória. É o que nós chamamos de âncoras emocionais ou ancoragem. Então, quando você tem uma experiência ligada ao medo, ela se fixa mais fortemente. Da mesma maneira, a alimentação, um alimento que lhe fez mal, ou o alimento apropriado que lhe satisfaz, marca. Então, você aumenta a fixação desta memória. Então, o medo é uma ferramenta de sobrevivência. Somente isso. Mas, o que as pessoas questionam como uma coisa negativa é o que nós chamamos de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade não é sinônimo de medo. Medo é uma resposta a uma situação potencialmente destrutiva. Você está diante de uma cobra, você está diante de um precipício, um carro vai lhe pegar. Então, são situações de perigo imediato. O medo é a resposta biológica a essa situação para garantir a sua sobrevivência. Simples assim. E ele deve existir com esta finalidade, ok? Bom, ansiedade. O sintoma da ansiedade, tá? Adrenalina, batimentos aumentados, sudorese, etc., é exatamente igual ao que você tem quando sente medo. Ah, então é a mesma coisa. Não. Organicamente é a mesma coisa. Porque você vai jogar na corrente sanguínea as mesmas substâncias. Adrenalina, adrenalina, algumas catecolaminas. Mas qual é a diferença fundamental entre medo e ansiedade? O medo é algo objetivo. Medo da cobra, medo de cair, medo de morrer, medo de algo real. Pode não estar acontecendo agora, é uma lembrança, não tem importância, mas é algo real. Tenho medo da dor. Ansiedade é o medo. Então é medo. Não. É aquela sensação, é o medo vago de alguma coisa que você não sabe o que é. Você tem adrenalina, você tem as respostas. Qual a causa? Onde está o perigo? Não sei. Onde? Você olha em volta, não há nada que justifique isso. Angústia, ansiedade, aquela sensação de perseguição, de perigo. Cadê? Onde? Em que local? Você não encontra. Não é algo concreto, não é algo mensurável. Vem de, eu não sei o que é. É um processo psicológico. Normalmente a ansiedade é fruto de um conflito psicológico. Então não existe um algo real. Porque se tivesse, era mais simples. Medo de morrer. Você tem perigo de morrer agora? Não. Então pense depois. Você pode fazer uma série de subterfúgios para lidar com o medo autêntico, o medo real. Medo de ser trancada no armário, medo disso, fobias, etc. Mas a ansiedade, um medo vago de alguma coisa que você não sabe o que é, como é que você vai lidar se você não sabe o que é? Nem a causa, nem a fonte, nem como começa. Então, o que causa uma série de transtornos que ao longo prazo vai causando sérios prejuízos é justamente a ansiedade ou os medos imaginários. É um medo real, mas é imaginário, porque ele não é imediato. Então,
Você está trazendo para sua memória uma possibilidade, está construindo todo um cenário como se estivesse acontecendo agora, e o medo é a resposta natural. Então, nesse caso, não é o medo que é o problema, é a situação imaginária. Medo de morrer. Você está sentado numa cadeira no seu sofá. Medo de morrer. Você está com um problema cardíaco? Tem alguma coisa que justifique? Não. Então, por que você está construindo esse cenário de morte? Então, você trabalha o cenário de morte e o medo, naturalmente, desaparece. Mas e a ansiedade? Você tem que descobrir a origem. Por isso, a necessidade de uma psicoterapia, de você fazer uma prospecção para ver qual é o conflito que está gerando essa angústia. Então, o problema não é o medo, nem nunca foi o medo. O medo é uma resposta orgânica, essencial à nossa sobrevivência em algumas circunstâncias. Então, todos sentem medo? Sim, faz parte da nossa biologia. É errado sentir medo? Não, é a atitude absolutamente correta. A pessoa corajosa não é aquela que não tem medo. É aí que está o erro. A pessoa corajosa é aquela que realiza apesar do medo, porque ela percebe que esse medo pode ser potencial. Não é real. Ele é criado por possibilidades que talvez não se concretizem. Então, a pessoa corajosa não é a que sente medo, é aquela que age apesar do medo. Então, Áurea, espero ter sido útil para você. Muita paz.